Um missionário tentou entrar numa região chamada Ásia para pregar e algo o impediu. Ele tentou então seguir para outra região, Bitínia, foi impedido de novo. Sem conseguir avançar em nenhuma das direções que ele planejava, ele desceu até uma cidade litorânea chamada Trode e foi só ali de noite que recebeu uma visão clara. Um homem da Macedônia pedindo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando uma porta não abre, o que você faz? Você insiste porque você acredita que precisa perseverar ou para porque talvez Deus esteja dizendo não? O problema é que cristãos frequentemente interpretam qualquer dificuldade como Deus fechou a porta e qualquer facilidade como se fosse Deus abriu a porta. Só que a Bíblia mostra que discernir a direção de Deus é mais complexo do que isso, irmão. Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 critérios bíblicos para você não desistir cedo demais e também não insistir numa direção só porque você não consegue soltar essa direção. Volte comigo para você entender o que aconteceu com Paulo nessa viagem, porque ela mostra as duas faces desse discernimento. Atos, capítulo de número 16 e versículo de número 6 e 7, vai registrar o texto dizendo assim: passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Repare que aqui existe uma clareza rara até, sabe, para o próprio texto afirmar 2 vezes que foi o Espírito quem o impediu, ou quem impediu aquele caminho. E isso é diferente de simplesmente encontrar dificuldade. Mas Paulo também escreve em outra carta sobre outra situação completamente oposta. E ele diz assim: porque uma grande porta, ou uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Repare na combinação um pouco estranha dessa frase: porta aberta e ao mesmo tempo muitos adversários, muitas dificuldades. Isso desmonta uma história muito comum, uma ideia comum, sabe? Se está difícil, não é de Deus. Não necessariamente. A presença de resistência não prova a ausência de direção, irmão. Casamento exige esforço, ministério enfrenta oposição, um trabalho pode exigir perseverança, decisões certas podem ter um custo real e tem. Dificuldade sozinha nunca foi critério suficiente para concluir que a porta está fechada. E o extremo oposto também engana, porque uma oportunidade pode ser até conveniente, pagar melhor, aparecer rapidamente, resolver um problema de uma vez, e ainda assim contrariar princípios bíblicos ou responsabilidades reais. Uma porta fácil continua errada se, para entrar nela, você precisa desobedecer. O primeiro filtro continua sendo o mesmo de sempre. Isso é coerente com aquilo que Deus já revelou na palavra dele? Porque se exige mentira, se exige imoralidade, se exige irresponsabilidade ou pecado, a facilidade não vai transformar aquilo em vontade de Deus. Mas volto para a história de Paulo. Ele só recebe a clareza sobre a Macedônia depois de 2 portas fechadas, seguidas. E ainda assim, ele precisa descer até Trode e esperar por uma visão de noite para ter certeza. Irmão, existem momentos em que Deus realmente impede um caminho, mas a gente precisa evitar transformar isso em uma regra automática do tipo: toda coisa que deu errado foi Deus fechando as portas. Atos 16 registra explicitamente a ação divina 2 vezes, com palavras claras. Nós nem sempre recebemos essa mesma clareza, isso é fato, irmão. Circunstâncias podem fazer parte do discernimento, mas não deve ser o único critério. Combine ela com a palavra, combine com a oração, combine com sabedoria, com conselhos, com as suas responsabilidades reais e também com o tempo que você já tem de observação para aquela situação. Existe um último ponto aqui que talvez seja o mais pastoral de todos, sabe? Às vezes é preciso parar de insistir só porque você já investiu demais. Há pessoas que continuam numa mesma direção porque eles pensam assim: eu já investi 5 anos nisso, eu já orei demais para desistir agora, eu já coloquei muita coisa, muito dinheiro nisso. Mas tempo investido não prova direção divina também. Provérbios ensina algo direto sobre isso. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Planejar, irmão, é legítimo. Reavaliar também é. Mudar de direção não significa, sabe, necessariamente falta de fé, não. Às vezes significa que você finalmente parou de confundir insistência com fidelidade. Irmão, se esse vídeo está te ajudando a enxergar a sua própria
história com mais clareza, curta esse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal, porque isso ajuda com que essa mensagem chegue a mais pessoas que também estão tentando decidir, se insiste, se solta, se reavalia. Mas entenda, Paulo, ele teve uma porta aberta, acompanhada de oposição. Em outro momento, ele foi impedido de seguir uma direção e precisou mudar completamente de caminho. Isso mostra, irmão, que facilidade e dificuldade sozinhas nunca resolvem o discernimento. Não chame toda resistência de porta fechada. Não chame toda oportunidade de porta aberta por Deus. Às vezes, fé é insistir. Às vezes, fé é soltar. Sabedoria não é decidir apenas pela dificuldade, pela facilidade ou pelo tamanho do seu próprio desejo. Mas talvez, irmão, talvez sua dúvida seja ainda mais prática. Enquanto essa porta não abre, eu continuo esperando, ou chegou talvez a hora de tomar uma decisão. No vídeo que está aqui aparecendo, eu vou te mostrar 4 critérios bíblicos para distinguir espera de passividade e ação de precipitação. Clica aqui e continue comigo. Deus te abençoe.